pessoal, aqui é o Luiz Dias. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse forno elétrico. É o forno elétrico da Miele, é o Soneto Style. É um forno elétrico muito bom. Antes de comprar ele eu pesquisei bastante e entre as várias características dele, né, prós, me fizeram escolher ele. Então foi uma análise que eu fiz em relação aos outros produtos do mercado e esse com certeza foi o melhor custo-benefício que eu encontrei. Então eu vou falar um pouquinho daqui sobre ele. Quem estiver procurando forno elétrico vai conhecer melhor suas qualidades, tá bom? Então vamos lá. Bom pessoal, aqui o forno, ele é um forno grande. Se você reparar, olha, comparado aqui com a minha mão, é um forno com tamanho considerável. Então ele tem 44 litros. Eu deixei ele fora aqui do armário exatamente para mostrar como é que ele é. Então, forno bastante grande. Eu vou só medir aqui para você ter uma ideia da profundidade. Ó, 1 palmo. Então ele tem mais de 2 palmos de profundidade. Então é um forno bastante grande. Como eu disse, 44 litros. Na lateral pode ver, ele é liso, não tem nada na lateral. O exaustor dele é todo atrás. Então é onde fica. Vou mostrar um pouquinho aqui a parte de trás para você verificar como é que é. Bom, essa aqui é a parte traseira dele. Então você tem que deixar um espaço, não pode ficar muito encostado na parede, certo? Aqui tem algumas informações sobre ele, a voltagem 127 aqui no caso, potência 1800 watts, sendo 900 para cada resistência, a inferior e a superior, certo? Eu vou encaixar ele de volta no armário e vou falar um pouquinho mais sobre as características dele. Bom, aqui já está encaixado. Vocês podem verificar, ele está aqui bem embaixo do cooktop, né? Bom, primeiramente, falar um pouquinho sobre a qualidade dele, certo? Vou ligar aqui a luz. Nós temos aqui primeiro o painel. Vamos ver primeiro o painel dele. O painel dele nós temos aqui primeiro é acendimento de luz. Então você tem a opção de ligar e desligar a luz. Esse botão aqui, dourar, é a resistência superior, que é essa resistência aqui de cima. Aqui nós temos o time, que vai até 120 minutos, ou seja, 2 horas de tempo. Então você pode programar ele até 2 horas. E logo embaixo você tem temperatura. Então de 50, vai de 50 a 50 até chegar aos 300 graus. Certo. Deixa eu ligar a luz aqui. Vou mostrar internamente. Então a luz aqui, certo? Ele é todo autolimpante. Isso é uma das vantagens dele em relação aos demais. Nem todo forno é autolimpante no mercado. A grade dele aqui, ela é removível, certo? Então tá aqui a grade. Aqui já é a resistência embaixo. Como eu disse, a potência dele é 1800 watts. Então essa resistência inferior é 900 watts e a superior mais 900, que dá 1800 watts. Então você pode tirar a grade para fazer a limpeza, certo? Vou colocar de volta aqui. A grelha dele, ela tem basicamente 4 posições. A primeira é essa aqui, acima da lâmpada. Ela fica
muito encostada na resistência já. A segunda aqui, logo abaixo da lâmpada. E a terceira mais embaixo, que é essa bem aqui. Então são 3 posições que você vai ter para fazer o uso da grelha, certo? Lá atrás tem um medidor, é o termostato dele. Aqui, né, que controla toda a temperatura. Então, como eu disse, a vantagem dele em relação a outros equipamentos é exatamente o autolimpante dele, controle de temperatura, é muito eficiente em relação aos outros do mercado. Esse forno elétrico você encontra na faixa de R$600 mais ou menos. Mas tem uns que são abaixo de R$300 no mercado, isso é verdade, mas não vale. Como eu disse, primeiro ele é todo autolimpante, certo? Tem controles individuais da resistência. O vidro dele é um vidro duplo. Então você tem 2 vidros, tem um vidro desse lado e tem um vidro do outro, certo? Então isso dá uma temperatura menor do lado externo. Você não corre o risco de se queimar facilmente. E o principal que eu diria desse equipamento é o isolante térmico dele. Então, internamente aqui, nessa região, você tem uma camada muito grande de isolante térmico. Tanto em todas as extremidades aí você vai encontrar esse isolante térmico. Então significa que você vai perder menos calor. E depois de você desligar ele, você vai ter o calor retido por muito tempo. Então ele vai ficar desligado, mas vai ficar bastante quente por muito tempo. Então tem equipamentos aí que você vai encontrar na faixa de R$300 ou menos até, mas não vale a pena. Porque além disso, eles não atingem a temperatura que eles falam. Esse aqui chega muito próximo aos 300 graus. 1800 watts de potência, como eu disse, a 300 graus, que é a potência máxima dele. Então 1800 watts em aproximadamente 1 hora você vai gastar 1,8 kW. Então em 1 hora de tempo, ele usando a potência máxima e as 2 resistências, a de cima e a de baixo, você vai gastar menos de 2 kW, ou seja, você vai gastar menos de R$2 para fazer o uso dele pelo menos por 1 hora. Então ele é bastante eficiente nesse sentido. Bom, como eu falei, vidro duplo. O pegador dele é um pegador com fosco, certo? Então ele não esquenta muito pouco, esquenta muito pouco. O vidro, por ser duplo, esquenta pouco aqui. Você não percebe muito a temperatura aqui em cima. Então é um dos melhores forno elétrico que tem no mercado. Ele é muito bem avaliado, sabe? Então às vezes você tem que pensar mais nisso, sobre a eficiência do equipamento. Porque não adianta comprar um barato com que você vai gastar mais energia, em que ele vai levar mais tempo para a refeição ficar pronta. Então quanto melhor a retenção de calor de um forno elétrico, mais eficiente ele é. Então isso aí quer dizer muita coisa. Bom, então essas são as principais características dele, né? Como eu disse, então, por ser individual a resistência aqui que eu mostrei, você vai ter uma qualidade muito boa de acordo com o que você vai querer fazer, né? Então, se eu quero colocar uma coisa que não vai dourar nem nada, então usa só resistência inferior. Eu preciso fazer uma lasanha e dourar em cima, então você arreda a grelha para cima e liga a resistência superior. Então você tem a opção, digamos que você vai usar somente a resistência inferior, só para assar uma carne, digamos, você não quer usar a de cima. Então você vai utilizar 900 watts de potência, isso em 1 hora é menos de 1 kW, se você usar a potência máxima, né? Que é 300 graus Celsius. Então menos de 1 kW para fazer uso somente da resistência inferior. Então vale muito a pena. Como eu falei também, a luz você pode ligar e desligar de forma individual, né? Querendo ou não querendo, você liga ou desliga, então dependendo. Aqui tem uma borrachinha dela que serve para fazer o isolante, né? Então o isolamento desse equipamento ele é excelente. Como eu disse, é um dos melhores do mercado que tem. Então você vai ter um produto um pouco mais caro, mas que você vai gastar menos energia elétrica
vai usar ele por menos tempo. E você vai ter o principal também, que é evitar se queimar com alta temperatura. Então tem alguns equipamentos que tem essa região aqui externa, ela fica muito quente. Então isso é muito perigoso, principalmente se tiver criança em casa, certo? Então é um cuidado que você deve ter. Então basicamente esse equipamento é assim que ele funciona, né? Ele tem essas características, então vale a pena mesmo você fazer o investimento nele. Bom, pessoal, então era isso. Essa aí foi a pequena contribuição que eu fiz para quem está querendo comprar um forno elétrico e está em dúvida. Eu pesquisei muito antes de comprar esse aqui. E o que eu posso dizer é que vale a pena. Cada centavo a mais que você vai gastar, como eu disse, pode ser até o dobro do preço em relação aos demais que você vai encontrar no mercado. Mas é um produto que vale a pena. Como eu falei, você vai gastar menos energia, o risco de queimar alguém é menor, né? Principalmente se tiver criança em casa. A limpeza dele é muito boa em função do autolimpante. Você vai ter uma temperatura muito mais elevada que os outros equipamentos, porque você vai encontrar alguns dizendo que é 250 graus ou até mais, mas você não vai atingir essa temperatura porque simplesmente o isolante dele não funciona, então ele perde calor e a temperatura interna nunca chega à temperatura ideal. E esse equipamento ele consegue chegar muito próximo ao que ele diz ter, né, que é até 300 graus. Então recomendo, e caso alguém tenha uma dúvida aí, é só mandar uma mensagem aí e a gente está aqui para ajudar, tá bom? Então pessoal, obrigado aí, até a próxima, abração, tchau, tchau.